Querido amigo da TV Novo Tempo e também que nos acompanha pelo canal do YouTube, é um prazer, uma alegria muito grande estar com você mais uma vez no programa Reavivados por Sua Palavra. Você pode acompanhar a gente no Instagram, no Facebook ou no Twitter, no endereço PR Evandro Fávero. Tudo junto, digita lá e você vai encontrar. Também lembro que você pode acessar o site da TV Novo Tempo, novotempo.com. Ali você pode pedir um estudo bíblico, pode rever os programas que foram ao ar, você pode ver a grade da TV Novo Tempo, assistir ao vivo a TV Novo Tempo, você pode também escutar a Rádio Novo Tempo através desse site. E, é claro, tudo que a gente oferece para você ali é gratuito. Então, vai lá, visita a TV Novo Tempo no canal, no site novotempo.com. Lembrando também que você pode acessar o site esperança.com.br e ali você vai encontrar também mensagens especiais diretas para você. Sempre preparados com muito carinho, com oração e pensando em transmitir a mensagem da Bíblia Sagrada. Vamos orar então? Querido Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos e agora pedimos sabedoria para entendermos Jeremias 38 e oramos em nome de Cristo. Amém. Bem, Jeremias 38 é o capítulo de hoje, nessa sequência aqui nós lemos sobre o etíope Ebed-Meleque, que salva Jeremias da cisterna. Zedequias aqui consulta o profeta. O Jeremias 38 tem 28 versículos e devido a uma acusação falsa, nesse capítulo, Jeremias é lançado na cisterna. E então, Ebed-Meleque obtém concessão real para salvar Jeremias. Numa audiência secreta, lá no versículo 14, ele aconselha o rei a salvar a vida pela rendição. No verso 24, nós vemos que por meio das instruções do rei, ele oculta dos príncipes a audiência. No verso 1, aparece o nome de Gedalias. Vamos ler o verso 1? Ouvi, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo. Cada um desse povo aí que é mencionado aqui, ouça as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo. E o verso 2 aí diz, assim começa, sempre a mensagem do profeta Jeremias começa com essa expressão. Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e de peste. Mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Bom, o nome Gedalias, nós já falamos aqui sobre esse nome, mas esse é um outro Gedalias. Não é o mesmo homem com esse homônimo que era filho de Aicão, protetor de Jeremias, que aparece em Jeremias 26, 24, em 39, 14. Esses príncipes mencionados aqui, né, Gedalias, Jucal ou Jeucal, Pazur, eles estavam entre os principais oponentes de Jeremias. No verso 6, aparece a expressão interessante. Verso 6 diz assim, vamos ler juntos. Então veio a Jeremias o profeta, a palavra do Senhor. 38, verso 6, eu li do 37. Verso 6 diz assim, tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. O que acontece é que Jeremias tinha uma oposição, e ele pregou a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, e transmitiu a palavra do Senhor. Mas ele foi rejeitado, lhe mandaram prender numa cisterna, como diz a expressão aqui, no verso 6, sem água, sem pão e com lama. Pode ser que a água da cisterna tenha sido cortada por causa do cerco, ou isto pode ter ocorrido em outubro, novembro, quando havia pouca água por causa da estação seca.
De qualquer forma, restou nada mais para Jeremias do que lama na cisterna. Evidentemente, os príncipes temiam a reação do povo caso executassem publicamente a Jeremias. Então lhe mandaram prender, só que numa prisão terrível, numa cisterna e com lama. Assim, o profeta foi baixado a este poço para ficar ali até que morresse de fome. Esse era o objetivo. Iria morrer às mínguas, iria morrer aos poucos. É bem possível que no livro de Lamentações, que virá depois de Jeremias, e a gente vai ler Jeremias, por exemplo, Lamentações 3, do verso 53 até o versículo 57, é bem possível que ali Jeremias tenha se referido a esse tempo de miséria, tempo de sofrimento. Servir ao Senhor, às vezes, requer sacrifício. Servir ao Senhor, às vezes, requer lutas, decisões que vão levar você a um período, às vezes, de luta. Mas, querido, se você tomar uma decisão ao lado de Deus, ainda que todos te critiquem, ainda que você perca o emprego, ainda que você seja criticado por sua família, ainda que você seja abandonado pelos seus amigos, amigo, se você tomar a decisão ao lado de Deus, as bênçãos virão. Você terá paz que excede todo entendimento, você terá alegria sem igual, você terá esperança enquanto muitos vivem no desespero, você terá saúde física e mental enquanto muitos estão lutando contra doenças terríveis, você terá certeza da proteção de Deus através de seus anjos e muito mais. Vale a pena seguir o Senhor. Vale a pena ser fiel, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Deus estará conosco. Então, se você está pensando, será que eu vou me batizar ou não? Será que eu vou estudar a Bíblia ou não? Será que eu vou seguir a igreja ou não? Hoje Deus está fazendo um convite ao seu coração. É hoje o tempo de você tomar uma decisão. É hoje o tempo de você dizer, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus cuida dos teus filhos, mas cada um de nós precisamos decidir. No verso 16 aparece a expressão que nos deu a vida. Por exemplo, verso 16 diz, então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo, tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Zedequias usou um forte juramento para remover do profeta qualquer dúvida quanto à sinceridade do seu propósito. Agora, a frase que nos deu a vida, ela é muito significativa nesse verso. Zedequias, ele faz um compromisso no nome do Deus que dá vida. Por mais que nós tenhamos um bom estilo de vida, por mais que a gente não tenha doença alguma grave, é Deus quem nos dá vida. Por mais que a gente tenha dinheiro, condições financeiras para comprar o que nós quisermos, é Deus quem nos dá vida. Ele é o doador da vida porque Ele é o Criador de todas as coisas. E é por isso que Ele tem poder para transformar uma vida destruída em uma vida feliz. Ele dá vida, Ele transforma, Ele capacita, Ele ilumina e Ele busca. Você vai querer aceitá-lo? No verso 19, aparece a expressão, no verso 19 aqui, disse o rei Zedequias a Jeremias, receio-me dos judeus que passaram para os caldeus. Parece que uma leva de judeus tinha se entregado aos caldeus em resposta às mensagens de Jeremias, ou talvez simplesmente por medo, porque Jeremias tinha dito que era para eles se entregarem. Não quiseram se entregar a Deus por amor e tiveram que se entregar ao inimigo por temor. Que triste situação. No verso 22, aparece a expressão as mulheres que ficaram. O verso 22 diz, eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. As esposas, as concubinas dos antigos reis, com as esposas e as concubinas de Zedequias, serão levadas pelos príncipes da Babilônia
porque elas haviam transgredido as leis do Senhor. Sabe, ali aparece a expressão também teus bons amigos, literalmente teus pacificadores. Isso é, aqueles que enganosamente garantiram ao rei que tudo acabaria bem agora, seriam destruídos. No verso 24 do capítulo 28, lemos: Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. O rei vacilante e fraco temia mais os príncipes do que a Deus, mais aos homens do que ao Senhor dos exércitos. O rei temia que alguém soubesse que ele tivera uma entrevista com o profeta. Assim, ele a encobriu. Não precisamos ter vergonha de Deus. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, verso 16, ali Paulo nos diz o seguinte, Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Diz a Bíblia assim, Romanos 1, 16, Paulo apresenta esta seguinte declaração: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho. Você tem coragem de entregar sua vida ao Senhor? Você tem coragem de estudar a Bíblia? Ou tem tido vergonha? Se tivermos coragem, Deus nos abençoará, não se envergonhará de nós e nos dará bênção sem medida. Mas se tivermos medo, se não tivermos coragem de avançar, nós não teremos as bênçãos que Ele prometeu. Então vamos orar por isso, para que tenhamos coragem de seguir o Senhor e de ouvir a sua voz e de sermos fiéis aos seus ensinos? Oremos. Querido Pai, dá-nos coragem, dá-nos forças para sermos fiéis ao Senhor, avançarmos e assim sermos salvos um dia. Te rogamos em Teu precioso e sagrado nome. Amém. Que Deus te abençoe muito e lembre-se, seja reavivado, não por homens, mas pela palavra de Deus. Grande abraço.